Pessoal, nessa aula nós vamos aprender uma ferramenta aqui no Unreal que ela é muito útil. Ela facilita muito o nosso trabalho, muitas das vezes evita da gente voltar num programa de modelagem e faz com que a gente resolva problemas aqui dentro da Unreal mesmo. Então nosso objetivo é sempre ficar mais tempo aqui dentro da Unreal Engine e menos lá no software de modelagem. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não usava o 3ds Max. Então eu fazia todos os ajustes aqui no Unreal. E esse plugin ele te ajuda muito a você ter esse controle melhor das geometrias, das meshes aqui dentro da Unreal. Como que a gente faz para ativar ele? Então a gente vai vir aqui em Edit, Plugins e pesquisar aqui por Modeline. E é exatamente esse plugin aqui, ó, Modeline Tools Editor Mode. Você pode ativar ele, reiniciar seu Unreal. E aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer bem aqui, ó. Selection Mode, Modeline. Ou você pode apertar Shift mais o 5, que é o atalho aqui. Beleza. Então aqui tem muitas ferramentas dentro desse plugin. A gente tem aqui ferramentas de criar, transformar, deformar, enfim. Então se eu vim aqui nos meus favoritos, aqui tá as ferramentas que eu mais uso. Então eu vou estar explicando elas nesse vídeo. Porém aqui tem diversas outras ferramentas, tá? Então antes de eu explicar aqui as ferramentas que eu mais uso, eu vou vir aqui no Create. Porque apesar dele não estar aqui nos meus favoritos, é algo que a gente usa bastante também. Então aqui no Create eu posso criar algumas formas, como por exemplo uma caixa, uma box. Eu consigo controlar aqui as dimensões dela, olha só. Então eu posso deixar aqui 250, 250, 250. Então eu posso clicar e aceitar. Eu posso também estar criando uma esfera. Aqui também tem um controle de tamanho dela. Então aqui o raio dela é 50 centímetros. Eu posso deixar aqui com 100 centímetros. Criei uma esfera. Eu posso criar também um cilindro. Então aqui eu tenho o raio. Eu vou deixar o raio como 90 centímetros. Tá vendo que ele está um pouco facetado? Então aqui a gente tem a quantidade de faces do nosso círculo do cilindro, né? Então vou colocar aqui 50. Ele já vai ficar menos facetado. E aqui a gente tem a altura dele. Vou deixar em 400. É 4 metros de altura. Então a gente consegue criar aqui bastante geometrias. Também conseguimos criar aqui um disco. Conseguimos criar um retângulo. Então esse retângulo, por exemplo, eu vou criar ele. Na face de baixo não tem nada. Ele é só apenas de uma face. Em alguns casos é muito interessante usar. Conseguimos criar até escadas. Mas não vem ao caso essa aula da escada agora. Então eu vou aproveitar essas geometrias que eu criei para poder estar explicando as outras ferramentas. Tá? Vamos criar aqui também um outro quadrado aqui. Outra box. Mas nessa aqui vamos criar ela menor. Vamos criar ela com 1 metro por 1 metro por 1 metro. Beleza. Então eu saí aqui do modo de seleção. Então vocês conseguem ver que a gente conseguiu adicionar algumas formas no nosso projeto com esse plugin. Se eu quisesse modelar uma esfera, eu não precisaria voltar lá no meu projeto, no meu programa de modelagem e modelar essa esfera. Então vamos para de fato aqui o que importa. Vou aqui na minha aba favoritos. Então aqui na minha aba favoritos a gente tem o Union, o Project UV, o Tree Select, o Edit Pivot, o Polygroup Edit, Edit Materials, Generar Polígonos, as normais, Merge, Mesh Cut e o Subdivide. Então esse aqui é os que eu mais uso. Então vou estar explicando eles a fundo para vocês também estar usando no projeto de vocês, facilita muito. E para a gente ter uma ordem legal aqui, eu vou selecionar através da ordem que ele está aqui no Modeline Tools. Então na aba favorito de vocês não vai ter nada. Então vamos começar aqui na ordem mesmo do plugin. Então aqui no Create foi o que a gente criou aqui, beleza? Aqui no Xform a gente tem algumas funções interessantes. Por exemplo, o Edit Pivot. O que é o Edit Pivot? Vamos supor que eu tenho aqui esse retângulo. Vou deixar ele aqui 90 graus, eu vou girar ele. E vamos supor que ele é uma porta e eu quero girar ela.
Se eu girar ela aqui, olha só, o pivô ele tá no meio. Vou deixar maior aqui pra gente ver. O pivô tá no meio. Então eu queria que essa porta girasse com o pivô aqui nesse canto. Vou até deixar maior para ser um formato de uma porta. Como que eu mudaria o pivô aqui usando esse plugin? Então eu viria aqui no Edit Pivô. Ou se eu quiser adicionar ele aos meus favoritos, eu clicaria com o botão direito. E aqui vai aparecer para vocês adicionar o favorito. Como o meu já está aqui, ele vai aparecer para remover. Então cliquei no Edit Pivô. Olha que legal. Ele aparece algumas funções. Então eu posso deixar o meu pivô no centro do meu objeto, que é o que está. Eu posso deixar aqui embaixo, em cima, do lado direito, do lado esquerdo, atrás e na frente. Nesse caso, eu vou deixar aqui na frente e aceitar. Agora ele já mudou aqui o pivô do meu objeto. Então se eu for girar, eu conseguiria girar igual uma porta. Se eu quisesse que ele ficasse do outro lado, então eu vinha em Edit Pivô, colocava aqui em Back. E agora ele está girando. Deixa eu ver se em alguma geometria minha acontece isso. Pode acontecer de alguma geometria nossa, o pivô está muito longe. Nesse caso aqui não tem. Então pode acontecer do pivô a gente trazer um objeto de algum software e o pivô está aqui, ó. Aí você vai clicar no objeto e mover ele, o pivô está muito longe. Você pode estar apertando Alt e o scroll do mouse no objeto para mudar o pivô temporariamente, tá? Então Alt, scroll do mouse, Alt, scroll do mouse. Mas depois que você move, ele volta ao normal. Ó, tá bem longe, fica ruim. Então a gente pode vir aqui no pivô e deixar aqui no bottom. Porque toda vez que eu for colocar esse objeto na minha cena agora, ele já vai alinhar com a parte de baixo. Se eu colocar esse pivô aqui com o pivô no centro, toda vez que eu jogar na minha cena, ele vai alinhar no centro. Então o pessoal me pergunta, como é que é alinha automático? Então deixa o pivô no bottom e ele sempre vai alinhar aqui com a parte de baixo, independente de onde eu colocar esse objeto, tá? Então beleza. O que mais que a gente tem de ferramenta aqui no Transform? Então a gente tem aqui o Merge. O Merge é muito interessante, por quê? Se eu tiver aqui dois objetos e eu quiser juntar eles em uma mesh só. Então essa box ela está aqui com esse nome e essa box está com esse nome. E se eu apertar Ctrl e selecionar as duas boxes, ele vai habilitar aqui para mim o Merge. Então com o Merge, eu consigo renomear ele. Então vou colocar aqui objeto Merge e eu vou dar um Accept. E olha que legal, agora meus dois objetos viraram um só. Muito interessante, isso aqui é muito útil. Às vezes a gente traz um objeto de outro software e ele vem todos em vários pedaços, é mó chatice mexer, né? Então com esse merge a gente consegue transformar tudo em um objeto só e também isso otimiza o nosso projeto, deixa mais leve. Tem que tomar cuidado na hora de dar esse merge. Eu não aconselho dar um merge em objetos separados igual eu fiz aqui. Então toda vez que um objeto estiver separado do outro, não é interessante dar um merge. Isso pode afetar as sombras, o GI, a forma que o Lumen funciona. Então se eu tivesse aqui dois objetos, um entrando dentro do outro, então por exemplo, vamos supor que esse aqui é o assento de uma cadeira e esse aqui é a cadeira. Então eles estariam se encostando. Então como eles estão se encostando, eu poderia vir e dar um merge. Aí vocês vão perceber, olha só, que eu dei o merge e ele ficou piscando. Ele teve faces sobrepostas. Isso é muito ruim. Então nesse caso, pessoal, tem uma opção. Olha, tava piscando, né? Eu desfiz aqui, eu dei um Ctrl Z. E como que a gente junta quando está sobrepondo? Então, a gente estava aqui no Transform, a gente vai vir aqui em Mesh. Aqui no Mesh a gente tem a opção de Union. Então o Union eu vou aceitar. Olha só, ele fez a mesma coisa que o Merge, mas ele tirou essas faces sobrepostas e transformou em uma só. Ele parou de piscar. Então, a única diferença do Merge e do Union é essa questão das faces. Ele reseta as faces e transforma tudo em uma coisa só.
que é o merge, que é o union, na verdade. E o merge, ele só junta ali e deixa a forma que tá. Por isso que ele deu aquela sobreposição. Então, aqui no meu favoritos, eu deixo o merge, tá? Mas em alguns casos eu uso o union, quando o merge não funciona. Então aqui no transform, o que eu mais uso mesmo é o pivô e o merge. Aqui em deform, a gente tem algumas opções que eu não uso muito. Então a gente vai estar pulando elas. Aqui em model, tem algumas opções muito interessantes. Então, a primeira opção é o Poly Group Edit. Então aqui no meu favoritos, ele já está aqui. Então eu vou clicar aqui no Poly Edit. O que ele faz? Consigo modificar completamente a minha mesh. Então, por exemplo, eu posso pegar essa face, trazer para cá. Olha, eu posso selecionar minhas arestas. Então, algo que eu uso muito aqui. E um conselho que eu dou para vocês. Sabe quando você traz aquela geometria lá do Max, do SketchUp, e ela tá com as faces todas quadradonas? Então, a gente pode vir aqui no Poly Edit Group e selecionar todas as arestas, todas as linhas aqui, para a gente colocar um chamfer, um bevel aqui no Unreal. Mas se não estiver habilitando essa opção para vocês, deixa eu pegar aqui uma geometria que veio do SketchUp, essa aqui. Olha, quando eu cliquei aqui em Poly Group Edit, ele deu esse erro. Então, quando a gente traz essas geometrias do SketchUp, ou às vezes do 3D Max também, a gente tem que vir aqui, antes de aplicar essa opção, a gente tem que vir aqui em Atributos e clicar aqui em Generar Polígonos. Aí ele vai gerar os polígonos. A gente tem um controle aqui também. Às vezes o polígono ele vem com muitas faces, muitos triângulos e acaba atrapalhando aqui. Nesse caso aqui, tá beleza. Então eu vou clicar aqui em Gerar Polígonos e quando eu voltar lá no Poly Group Edit, ele habilitou, assim como tinha habilitado aqui na geometria da própria Unreal. Bem interessante, né? Então eu vou fazer aqui o exemplo que eu mais uso, que é colocar bordas aqui nesse objeto e a gente vai replicar aqui nesse objeto também do SketchUp. Então eu vou vir aqui no Poly Edit e aqui no filtro de seleção eu vou desmarcar aqui os pontos e as faces. Agora eu não consigo selecionar o ponto e as faces, só as linhas. E vou clicar aqui em Select All para selecionar todas as linhas. E aqui acima a gente vai vir aqui na opção Bevel. E olha só, ele já facetou aqui as minhas bordas. Mas facetou um pouco demais, né? Então aqui no Bevel Distância eu controlo a intensidade disso. Então vou deixar aqui 0.5. E aqui nas subdivisões eu consigo ir deixando mais arredondado, olha. Então ele vai deixando mais trabalhado aqui com menos faces. Então olha só, em 1 ele tá bem quadradão, ó. Eu vou deixar aqui em 5 e ele ficou mais cilíndrico, mais linear. Então vou aceitar e vou aceitar. E olha que legal. Nosso objeto ele ficou com a borda arredondada. Beleza, então vamos aplicar aqui a mesma ferramenta no nosso degrau. Eu vou vir aqui no Modeline. Como é um objeto que veio do SketchUp, a gente vai gerar os polígonos. E agora eu vou vir em Poly Group. E vou selecionar aqui, vou limpar o filtro e vou selecionar todas as arestas e vamos em Bevel. Ó, tem que tomar cuidado que ele deu alguns erros. Então vamos lá em gerar os polígonos de novo. O que acontece? Às vezes ele pega linhas aqui no meio do objeto. Isso aqui pode dar alguns problemas. Então vamos aumentar aqui o ângulo de tolerância. Vou deixar em 60. E agora no Poly Group a gente vai selecionar todas e aplicar o Bevel. E novamente ele deu o problema. Então nesse caso eu selecionaria aqui as arestas manualmente. Então posso estar clicando aqui e com o Shift selecionando as arestas que eu quero. Eu vou pegar essas aqui, tá ok. E agora eu vou vir no Bevel. Vou deixar um valor menor, estava muito grande. Acho que era por isso que estava dando problema, né? Vamos deixar aqui em 0.5 e as subdivisões em 4. Vamos deixar 0.3. Vou dar um Accept e Accept. E olha só. Olha a diferença desse degrau para esse.
Então a gente consegue ver as bordas, fica muito mais realista. Então aqui em Model, outra opção que eu gosto de usar bastante é o Mesh Cut. Ele vai estar aqui também no meu favoritos. O que é o Mesh Cut? Ele faz um corte na geometria. Então, às vezes, em vez de voltar lá no programa de modelagem, eu corrijo aqui mesmo. Então, vamos supor que eu quero fazer um furo aqui nesse quadrado. Então, eu posso pegar aqui o meu objeto, eu vou até aumentar a escala dele e vou atravessar ele aqui. Então, como que a gente usa o Mesh Cut? Então, aqui em Model, ele está aqui desabilitado, correto? Porque eu tenho que estar selecionado duas geometrias. Então, a primeira é sempre que a geometria que vai ser cortada. E a segunda é a que vai cortar. Então, vou apertar Ctrl e na segunda. E daí ele já vai habilitar aqui o Mesh Cut. Então, vou apertar e aceitar. Então, olha só, vou ocultar aqui o meu objeto. E aqui ele criou esse objeto lá dentro recortado, olha. Então, vou deletar ele. Eu consegui fazer um furo na minha geometria, olha que legal. Então, às vezes eu tenho alguma geometria passando, eu quero recortar, eu uso bastante essa ferramenta aqui de Mesh Cut. O importante é sempre lembrar que seleciona a geometria primeiramente que vai ser cortada e segundo, a geometria que vai cortar a primeira geometria. Então, se eu quiser, por exemplo, deixa eu voltar aqui, vou fazer uma cópia aqui desse. E eu quero que essa bola corte essa geometria. Então, primeiro eu seleciono a geometria, depois a minha bolinha. Vou lá no Model Line. Aqui em Model, Mesh Cut. Agora eu posso tirar a bola daqui e deletar a geometria que ela criou. Bem fácil usar o Mesh Cut. Então aqui em Model eu uso bastante o Mesh Cut e o Poly Group Edit. Aqui abaixo nós temos o Mesh. Então aqui no Mesh eu uso de vez em quando o Simplify. O que ele faz? Ele pega uma geometria muito complexa. Vamos ver se a gente tem alguma aqui. Vou pegar essa planta aqui. Eu vou copiar ela aqui para o lado. E vou fazer uma cópia dela. Para a gente não modificar a nossa planta. Vou deletar essa antiga e vamos jogar aqui a planta na nossa cena. Essa planta ela tem 4 milhões de polígonos. E se eu quiser reduzir esses polígonos, eu posso vir aqui no Simplify. Eu escolho aqui a porcentagem, então eu quero reduzir 50%. Como é uma geometria bem complexa, com 4 milhões, ela demora aqui um pouco a ser carregada. Deixa eu fazer esse teste aqui com uma mais simples. Essa aqui tem 127 mil. Então vou duplicar ela aqui. Olha, ela tem 127 mil. Então vou vir aqui em Simplify. Eu deixo aqui em 50%. E dou um Accept. Eu vou tirar o Nanite dela para a gente entender bem aqui sem o Nanite. Ela tá sem o Nanite com 290. Então simplificar 50% e aceitar. Agora ela tá com 182. Então ele vai reduzindo a quantidade de polígonos da nossa geometria, de triângulos. Só tem que tomar cuidado para não reduzir demais e começar a atrapalhar e deixar a nossa mesh feia. Então, em alguns casos, eu uso ela para otimizar os nossos blocos, tá bom? Outra ferramenta que eu uso muito aqui no Meshes é o Tree Select. Essa daqui é uma das que eu mais uso. O que ela pode fazer? Eu consigo selecionar e separar triângulos do meu objeto. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar esses 4 triângulos. Se eu vim aqui em Duplicate, o que eu fiz? Eu dupliquei esses 4 triângulos. Olha só, eu tenho uma cópia só deles. E se eu quiser separar eles, não duplicar, eu posso vir em Tree Select, selecionar eles e Separate. Agora eles vão estar separados do restante. Então, às vezes tem um bloco, igual aqui, a gente já taxou esses 2 blocos, não foi? Eu posso vir em Tree Select. Só que, olha só que interessante, aqui a gente tem um modo de seleção.
e o size, que é o tamanho desse pincel. Então, se eu aumento o size, aumenta o tamanho do pincel. Mas aqui nesse caso, olha só, se eu ficar selecionando aqui de um por um, demora dependendo de alguns objetos. Então eu tenho aqui no modo de seleção, eu posso colocar aqui todos conectados. Então quando eu clicar aqui, ele pegou tudo que estava conectado com esse objeto. E esse não, porque está separado, né? Então eu posso vir e separar ele completamente desse. Então agora a gente tem um objeto aqui e outro objeto aqui. Então a nossa planta, deixa eu pegar aqui uma geometria. Então o nosso vaso aqui, ó, ele está todo junto em um objeto só. Se eu quiser separar ele, aqui ficaria fácil eu vir no Tree Select e separar por material. Por quê? Porque eu tenho um material para o vaso, eu tenho um material para as pedras e um material para a planta. Então eu posso vir aqui no Tree Select e aqui no filtro eu vou colocar By Material All. Então vai pegar todo o material do meu bloco e separar por ele. Então primeiro eu vou clicar aqui no material do vaso. Então onde tiver aplicado esse material, ele vai pegar. E vou clicar em Separate. E agora eu vou pegar o material da pedra. Separate. Com isso ele já seleciona tudo com o mesmo material. E aceitar. Então agora eu tenho o meu vaso, a minha pedra e a minha planta. Ó, tudo separado. Então ele faz o caminho inverso do merge, que é juntar, né? Que a gente separou. Isso é muito interessante, pessoal. Em alguns casos é muito legal. Se eu quisesse colocar essa planta em outro vaso, eu não precisaria voltar no 3D Max e separar meu objeto. Eu posso separar por aqui mesmo. Beleza. Essa ferramenta aqui é uma das mais usadas. Então aqui a gente consegue deletar, separar, duplicar. Então se eu quiser deletar aqui essa face, vamos vir aqui. Eu vou selecionar essa face. Opa, vou selecionar aqui por brush. E vou deletar. Beleza, deletei aqui ela. Fica só as outras faces. E já que eu separei, deleta. Enfim, essa aqui é uma das mais usadas também. Então aqui no Mesh eu uso muito o Simplify e o Tree Select. Aqui em Voxel eu não uso muito e nem aqui em Bake. Aqui nas UVs é muito interessante, que a gente trabalha na UV do material. Eu vou pegar aqui esse material e vamos jogar aqui na nossa box. Então, normalmente eu uso muito o Project UVs. Olha só, ele está até aqui no meu favoritos. Então vou vir aqui nas UVs, olha, Project UV. Então aqui a gente tem a projeção, normalmente a gente deixa em box, e as dimensões. Então as dimensões aqui eu vou deixar, se eu clicar nessa setinha, ela vem para o padrão, que é 100 por 100 por 100. Que é a mesma coisa de 1 por 1 por 1 metro, que é 100 centímetros. E vou aceitar. Olha que legal, ele já faz um mapeamento para mim. Se eu quiser deixar maior, eu posso vir aqui e colocar 500, 500, 500. Ficou muito grande. E se eu quiser deixar menor, eu vou colocar 10, 10, 10. Ficou bem pequeno. O que eu recomendo sempre é usar o 100 por 100 por 100, eu sempre recomendo. E se você precisar mexer no tamanho da textura, você vem no material e mexe aqui no tiling, que é as dimensões. Em alguns casos, igual quando é um objeto cilíndrico, vou colocar aqui a textura. Se a gente colocar aqui em box, tá vendo que toda vez que eu clico, eu preciso colocar de novo aqui 100, 100, 100. Se eu colocar aqui e ativar essa opção aqui na inicialização, colocar aqui use previews e aceitar, toda vez que eu voltar agora, ó, deixa eu escolher outro objeto, esse aqui, e colocar aqui em Project UV, ele vai manter a última configuração, porque eu ativei aqui use previews. Então é muito interessante usar isso aqui e deixar sempre no 100 para mapear mais rápido. Só que aqui nosso objeto é cilíndrico, correto? Então pode ser que nesse caso a gente mude aqui de box para cilíndrico. Mas não ficou muito interessante, né? Ele deu uma atrapalhada aqui, então vamos deixar em box mesmo. Então aqui na UV,
Então aqui na minha rua, por exemplo, eu tenho a minha UV aqui. Se eu colocar 100% por 100, ela atrapalhou, né? Atrapalhou. E se eu quiser deixar ela no outro sentido aqui, eu vou mudar aqui o tamanho dela. Acho que ela tá em 500, 500, 500. Não. 800, 800, 800. Acho que ela tá 1000 mesmo. 1000, 1000, 1000. Aqui embaixo eu tenho o Translation. O que isso faz? Eu consigo mexer aqui onde começa e termina a minha textura. Bem legal, né? Aqui eu vou deixar 950 e 950. Eu quero que apareça essa linha dos dois lados. Aí eu vou posicionando aqui onde eu quero que comece a textura. E se eu quisesse que ela ficasse no outro sentido? Se eu quisesse rotacionar, eu poderia vir aqui na rotação, 90 graus. Ela rotaciona 90 graus. 45 graus e 0 graus. Ela mantém como está. Então a gente consegue mexer bem no mapeamento aqui do nosso objeto. Só um Project UV. Aqui também a gente tem o Auto UV. Normalmente eu não uso essas ferramentas não, tá? Com o Project UV aqui eu sempre consigo deixar da forma que eu quero. Outra ferramenta que eu uso muito aqui no Attributos, como vocês viram nos outros tutoriais, é a normal. Então se algum objeto ele tiver com problema aqui não Unreal, a gente pode vir e inverter as normais dele. Aqui no caso não vai ter nenhum. Então quando o objeto ele vem ali do SketchUp, tudo preto, tudo estranho, esquisito, o material, a gente pode ser a normal invertida. A gente consegue resolver aqui. Aqui também a gente tem o Generate Polígonos, né? Então se eu quiser modificar a malha do meu objeto que veio do SketchUp, eu preciso gerar o polígono primeiro para depois eu conseguir vir aqui no Polygroup. Olha só, então aqui nesse piso. Se eu vir aqui no Polygroup, se eu vir aqui no Polygroup, aparece essa mensagem de erro. Então eu tenho que ir lá no Atributos, gerar o polígono, aceitar. Agora eu consigo vir aqui no Model e Polygroup e modificar a minha geometria. No caso aqui eu vou selecionar todos e vou aplicar um Bevel. E olha só, em poucos cliques a minha geometria toda tem borda nas quinas. Eu gosto também, depois que eu aplicar a borda, vocês vão perceber que ela dá uma distorção aqui no canal UV das bordas. É sempre interessante depois que vocês adicionarem as bordas, vocês virem aqui no mapeamento UV e deixar 100% por 100 de novo. Ele já faz a correção aqui nas bordas. Então aqui em atributos, a gente tem esse Edit Materials que é muito usado. Aonde que eu uso ele? Então na minha box aqui, se eu colocar aqui o material de grama, ele pegou a grama em todo o objeto, correto? E se eu quisesse mudar aqui o material de grama só nessa face, se eu quisesse colocar outro material aqui, então a gente pode vir aqui no Atributos, Edit Materials. E a gente seleciona aqui o que a gente quer mudar o material. Então eu vou mudar aqui e aqui. Eu quero que essas duas faces tenham outro material. Então eu seleciono elas. Eu venho aqui no Materials. Aqui no Array, ele está só com o index 0. Que é o index aqui. Que está o nosso material de grama. Quando eu adiciono aqui outro index, ele vai abrir aqui, ó, index 1. Eu venho aqui no Activate Material, index 1, e venho aqui abaixo e aciono aqui o material que eu ativei. E dou um accept. Como eu não ativei nenhum material, ele deixou sem material, mas ele já aplicou aqui o elemento 1 no index de material. Então eu posso vir aqui e aplicar a madeira. Então o que eu fiz? Eu separei os materiais aqui do meu objeto. Isso é muito legal. Muito mesmo. Vou fazer agora nesse cilindro. Vou vir aqui em Edit Materials. Olha só. Eu vou selecionar aqui esses brushes. Só essa parte de baixo. Eu vou vir aqui no adicionar o index 1. Eu vou selecionar esse index 1. E vou... Antes de ativar o material, eu posso já colocar esse material aqui, ó. Então vamos colocar aqui grama. E ativar o material. Eu já vejo em tempo real ele aqui. Então, olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Só nesse lugar aqui
Eu vou adicionar outro index, que é o index 2. Vou aplicar aqui madeira e ativar a madeira. Agora aqui eu vou ativar outro material, index 3, e vamos colocar aqui esse material branco e ativar e aceitar. Olha que legal. Então a gente tem vários materiais no mesmo objeto só usando o Edit Materials. O Edit Materials é um que eu mais uso aqui do Modeline. Ele está no top 3, com certeza. No nosso projeto aqui não vai ter nenhum local que a gente vai precisar fazer isso, mas com certeza em um projeto maior sempre a gente está usando. Então se eu vim aqui na minha aba favoritos, o Union, que é o mesmo que o Merge, que a gente explicou aqui. O Project UV, ele vai resolver o nosso mapeamento do material de objetos. Então a gente consegue controlar o tamanho das texturas aqui no Project UV. O Tree Select, a gente vai conseguir modificar a geometria, selecionar elas e fazer separação, duplicação e deletar triângulos do nosso objeto. O Edit Pivot, a gente vai conseguir controlar o nosso pivô. O Polygroup Edit, a gente vai conseguir modificar arestas, as faces e os pontos do nosso objeto. Adicionar bordas, bem interessante também. O Edit Materials, a gente vai controlar os canais de mapas do nosso material, do objeto. Então a gente pode adicionar materiais ou também remover. O Generar Polígono, a gente só habilita isso para as geometrias que vem aqui do SketchUp, às vezes do Revit, do Max, para ele poder aceitar aqui o nosso Polygroup Edit. As normais são para corrigir problemas de normais invertidas de objetos que vêm do SketchUp. É muito usado. Até usei em alguns outros tutoriais aqui. O Merge tem a mesma função do Union, com a diferença de que o Merge ele transforma os dois objetos em um, ou 3 objetos em um, tanto faz a quantidade, mas ele mantém ali as linhas, os pontos dos objetos que foram unidos. Então, às vezes, pode acontecer de ter faces sobrepostas ali quando você dá um Merge. E o Union, ele junta tudo e refaz esses pontos e essas linhas e essas faces do objeto que se tornou um. Então, basicamente, são a mesma função com essa pequena diferença. O Mesh Cut, ele vai cortar as nossas geometrias. E o Subdividir, ele vai resolver em alguns casos, geometrias que vêm do 3D Max, ele pode deixar mais suave com Smooth. E o Subdividir, eu não expliquei ele aqui, é muito raro os casos que eu uso, mas basicamente vai aplicar um Smooth, uma suavização na geometria. É claro que esse plugin tem muitas outras funções, tá? Mas essas aqui para mim são as principais. Com elas você consegue facilitar muito o seu trabalho aqui dentro da Unreal Engine.